Tudo bem, pessoal? Vamos lá, nossa aula de Engenharia de Software 2, aula 9. Vamos falar sobre gestão de projetos. Então, a construção de um software é um empreendimento complexo. Frequentemente envolve muitas pessoas trabalhando durante um período longo de tempo. Por isso é necessário gerir o projeto de software, planejar, monitorar e controlar o pessoal, o processo e eventos que ocorrem à medida que o software evolui de um projeto. Projetos mal geridos levam a prazos de entregas inexequíveis, fogem do orçamento e geram produtos de baixa qualidade. A gestão efetiva de projetos focaliza 4 fatores: o pessoal, o produto, o processo, o projeto. Os 4 P's, começando pelo pessoal. Considerado como o fator mais importante para o sucesso de um projeto de software por muitos executivos. A gestão de pessoal inclui recrutamento, seleção, gestão de desempenho, treinamento, remuneração, desenvolvimento de carreira, projeto do trabalho e o desenvolvimento da equipe como um todo. É muito importante você saber gerenciar toda a equipe que vai se envolver em um projeto para que nada ocorra de errado durante a sua execução. O produto, segundo P. Antes de um projeto ser planejado, devem ser definidos os objetivos e o escopo do produto. A gestão do produto inclui engenharia de processos de negócio e engenharia de requisitos. Terceiro P, o processo. Fornece o arcabouço a partir do qual pode ser estabelecido um plano para o desenvolvimento de software. Inclui as atividades de arcabouço e as atividades guarda-chuva. O quarto P, o projeto em si. O gerente de projeto deve entender os fatores críticos de processos e desenvolver uma abordagem de bom senso para planejar, monitorar e controlar o projeto. Sobre o pessoal. Participa do projeto de software as seguintes categorias de pessoas interessadas. Os gerentes sêniores, que definem os aspectos de negócio que têm influência sobre o projeto. Os gerentes de projeto, que devem planejar, motivar, organizar e controlar os profissionais técnicos. Os profissionais, que fornecem as aptidões técnicas necessárias para fazer a engenharia de um produto. Os clientes, que especificam os requisitos para o software. E os usuários finais, que interagem com o software depois que ele é liberado para uso. Líderes de equipe. Nem todo profissional é competente, nem todo profissional competente é capaz de se tornar um bom gerente de projeto. Para ser um bom líder de equipe, o gerente tem que ter motivação, que é a habilidade de encorajar o pessoal técnico, organização, habilidade de moldar processos, permitindo que o conceito inicial se torne um produto final, e inovação, que é a habilidade de encorajar o pessoal a criar e a se sentir criativo. Além disso, o gerente deve adotar uma postura de solução de problemas. O gerente deve se concentrar no entendimento do problema, gerir o fluxo de ideias e deixar claro que a qualidade não deve ser comprometida. A equipe de software. A melhor estrutura de equipe depende de vários fatores, incluindo dificuldade do problema, tamanho do problema e as linhas de código ou pontos por função, período durante o qual a equipe ficará junta, grau de modularização, qualidade e confiabilidade exigidas pelo sistema, o grau de comunicação exigido pelo projeto. Existem 4 paradigmas para equipes de software. O primeiro, paradigma fechado, hierarquia tradicional de autoridades. Funciona melhor para produzir software bastante semelhantes aos anteriores, mas não permite muita inovação. Paradigma aleatório. Estrutura de uma equipe fracamente dependente da iniciativa individual. Mais adequado quando é necessário inovação, mas não funciona quando for necessário desempenho ordenado. Paradigma aberto. O trabalho é realizado na colaboração, com intensa comunicação e tomada de decisões baseadas no consenso. Adequado a soluções de problemas complexos, mas não pode ser muito eficiente. Paradigma síncrono. Apoia-se na compartimentalização natural de um problema e organiza os membros da equipe para trabalhar em cada parte desse problema, sem muita comunicação.
Equipes ágeis. A filosofia ágil incentiva a satisfação do cliente e a entrega incremental do software desde o início. Para a equipe, a filosofia ágil enfatiza a competência individual combinada com a colaboração do grupo. Uma equipe ágil é uma equipe auto-organizada que tem autoridade para planejar e tomar decisões críticas, tá? Usa elementos dos paradigmas aleatório, aberto e síncrono, sempre ao mesmo tempo. O produto. No início do projeto, o gerente passa por um dilema. É necessário criar estimativas quantitativas e planos organizados sem informação sólida disponível, que são os requisitos indefinidos ainda. A determinação do escopo do software deve ser a primeira atividade de gestão de um projeto de software. Logo depois, é feita a decomposição desse problema. O escopo do software. O escopo é definido pelas respostas das seguintes questões. Contexto. Como o software se encaixa no contexto de um sistema maior? Objetivo da informação. Que objetos de dados visíveis para o cliente são produzidos como saída? Que objetos são necessários como entrada? Função e desempenho. Que função o software desempenha para transformar os dados de entrada em saídas? Decomposição do problema. As funções de software identificadas no escopo são avaliadas e refinadas para fornecer mais detalhes. A decomposição é aplicada em duas áreas principais: a funcionalidade que precisa ser entregue e o processo que será usado para entregá-la. Exemplo de decomposição do problema, né? Então, tem um produto de processamento de texto, que é a entrada tanto por voz quanto pelo teclado, a preparação automática de índice e tem lá a edição automática. Então, nessa edição automática, tem verificação de sintaxe, verificação gramatical, verificação de referências, correção de maiúsculas e minúsculas, por aí vai. Estimativas de projetos de software. Antes do projeto começar, o gerente e a equipe precisam estimar o trabalho a ser feito, os recursos necessários e o tempo que vai decorrer do início ao fim do desenvolvimento desse software. A partir dessas estimativas, é possível estabelecer um cronograma que defina as tarefas e marcos da engenharia de software, quem é responsável por conduzir cada tarefa e as dependências intertarefas. E vale a pena planejar. O tempo de planejar é menor que o tempo perdido em refazer. Pense sempre isso. Eu utilizo um método chamado 80/20, onde eu passo 80% planejando o desenvolvimento de software e 20% do tempo somente desenvolvendo software. Mas o desenvolvimento, por ter planejado muito bem, é feito uma única vez. Observações sobre estimativa. Sempre que fazemos estimativas, devemos aceitar um grau de incerteza como inevitável. Abordagens modernas assumem que as estimativas serão revistas à medida que o projeto avança. A disponibilidade da informação histórica tem forte influência no risco da estimativa. Experiência anterior ajuda imensamente. Métricas de software de projetos anteriores ajudam na geração de estimativas quantitativas. O processo de planejamento do projeto. O objetivo do processo do planejamento é fornecer um arcabouço que permita ao gerente fazer estimativas razoáveis, recurso, custo e cronograma. As estimativas devem considerar tanto o melhor quanto o pior caso. O conjunto de tarefas para o planejamento do projeto são: estabeleça o escopo do projeto, determine a viabilidade, analise os riscos, defina recursos necessários, como recursos humanos, recursos reusáveis de software e recursos ambientais. Estime custo e esforço. Decomponha o problema, desenvolva duas ou mais estimativas usando tamanho, ponto por função, tarefas de processo ou casos de uso, e depois harmonize as estimativas. Desenvolva um cronograma do projeto. Estabeleça um conjunto significativo de tarefas, defina uma rede de tarefas, use ferramentas de cronogramação para desenvolver um diagrama de tempo e define os mecanismos de rastreamento do cronograma. Escopo.
O escopo de software. Funções e características a serem entregues aos usuários finais. Dados que entram e saem. O conteúdo que é apresentado aos usuários como consequência do uso do software. Desempenho, restrições, interfaces, confiabilidade, tudo isso está sendo avaliado também no escopo. O escopo pode ser definido usando uma de duas técnicas. Depois da comunicação com os interessados, uma descrição narrativa desenvolvida, os usuários finais desenvolvem um conjunto de casos de uso. Viabilidade do software. Viabilidade. Podemos construir um software para satisfazer o escopo? Viabilidade tecnológica. O projeto é execuível tecnicamente? Os defeitos podem ser reduzidos ao ponto de satisfazer as necessidades da aplicação? Viabilidade financeira. O desenvolvimento pode ser completado a um custo que a organização de software, seu cliente e o mercado possam pagar? Viabilidade de tempo. O prazo para o projeto chegar ao mercado vai vencer a concorrência? Viabilidade de recursos. A organização tem os recursos necessários para obter o sucesso? E aqui a gente começa a ver os recursos que são utilizados aí para o desenvolvimento de um software, né? Cada recurso é especificado por 4 características, tá? A descrição, a declaração de disponibilidade, a época em que o recurso será necessário e o prazo no qual o recurso será aplicado, sendo esses dois últimos aí baseados completamente na janela de tempo de desenvolvimento de software. Recursos humanos. O planejador começa pela avaliação do escopo e seleção das aptidões necessárias. Posição na organização. O gerente e o desenvolvedor experiente. Especialidade. Telecomunicações, base de dados, cliente-servidor. Projetos pequenos. Um único indivíduo pode realizar todas as tarefas de desenvolvimento, consultando especialistas apenas. Projetos grandes. A equipe pode estar geograficamente distribuída. Para isso, nós temos a internet e a computação em nuvem para fazer com que tudo funcione corretamente. A quantidade de pessoas necessárias só pode ser determinada quando é feita uma estimativa de esforço, tá? Pessoas por mês, literalmente. Quantas pessoas são necessárias para desenvolver um aplicativo por mês de desenvolvimento? Recursos de softwares reusáveis, o famoso software legado. A engenharia de software baseada em componentes enfatiza a reusabilidade. Os componentes devem ser catalogados, padronizados e validados. Existem 4 categorias de componentes. Componentes de prateleira, que foram adquiridos de terceiros e estão prontos e validados. Componentes de experiência plena, que são desenvolvidos para projetos anteriores, que são similares ao projeto atual, podem ser usados sem muitas modificações. Componentes de experiência parcial, desenvolvidos para projetos anteriores, mas vão exigir substancial modificação. E componentes novos, que precisam ser construídos especificamente para o projeto atual. Recursos do ambiente. O ambiente que apoia o projeto de desenvolvimento de software incorpora hardware e ferramentas de software. O planejador de um projeto deve verificar se os recursos de hardware e software estão disponíveis para o projeto. Estimativa do projeto de software. Opções para conseguir estimativas de custo e esforço são adiar a estimativa até que o projeto esteja mais adiantado. Não é uma opção muito prática isso, tá? Basear as estimativas em projetos anteriores. Só é possível se o projeto for bastante semelhante a esforços anteriores. Usar técnicas de decomposição, que usa a abordagem dividir e conquistar. Então, isso você vai ter que ter equipes que desenvolvam módulos do curso do software de maneira separadas. Usar um ou mais modelos empíricos serve como complemento às técnicas de decomposição. É comum usar mais de um método para a estimativa a fim de comparar os resultados, tá? Você pode muito bem combinar um ou mais métodos aí para poder estimar em quanto tempo será desenvolvido o seu software. Técnicas de decomposição.
Na decomposição, o problema de estimar o projeto de software é subdividido em problemas menores. Antes que uma estimativa de custo e esforço possa ser feita, o planejador precisa entender o escopo de software e fazer uma estimativa do seu tamanho, o dimensionamento do software em si. O planejador do projeto começa com uma declaração de escopo e decompõe o software em funções que possam ser estimadas. Tá? Então a gente tem o lock e o FP, ou outra variável de dimensão é estimada para cada função. E aí vem as métricas referenciais de produtividade que são até então aplicadas à variável de estimativa. Então eu tenho o lock por médio e o FP por médio também. Tá? E referências por domínio são mais adequadas. E a gente vai ver aí um exemplo prático disso. Então, assim, estimativa de tamanho. O planejador começa estimando o intervalo de valores de cada função. Então, eu tenho usando os dados históricos, né, ou intuição, são estimados aí um valor de tamanho otimista, um valor de tamanho mais provável e um valor de tamanho pessimista. E o valor esperado é o cálculo como sendo aí, que S vai ser igual a SOT, 4SM mais S pessimista dividido por 6. E aqui tem um exemplo, tá? De como seria feito. Eu tenho aqui um exemplo da estimativa baseada em lock, tá? Um sistema acadêmico aí da vida. Então eu tenho recurso de controle, de interface, análise geométrica bidimensional. Então eu tenho todas as funções do aplicativo, as estimativas de linha de código. Aí eu tenho o otimista, 4.600 linhas. O médio, 6.900. E o pessimista, 8.600. Então aí eu tenho todo o cálculo, né, que é feito baseado na equação passada e o resultado de estimativas de linha de código de 33.200 linhas. Então, considerado aí 620 log PM, a estimativa de esforço é de 54 pessoas por mês para desenvolver esse aplicativo. Considerando aí tem os cálculos em dólar, né, 13 dólares por cada lock, a estimativa de custo é de aproximadamente 431 mil dólares para desenvolver esse aplicativo que foi feito aí como exemplo. Um aplicativo de 33.200 linhas de código. Estimativa baseada em processo. Além de decompor o projeto em funções, decompõe-se também nas estimativas de processo. Tá? O planejador estima o esforço que será necessário para realizar cada atividade do processo para cada função. É muito provável que o custo de trabalho varie de cada tarefa. As primeiras tarefas exigem pessoal mais bem remunerado que o pessoal que faz geração de códigos e testes. Estimativas com casos de uso. Dificuldade de se utilizar casos de uso para estimativas. Não tem nunca um formato padrão. Tá? É algo que é feito ali, visualizando as atividades de cada funcionário dentro de uma empresa. Representam uma visão externa e são escritos em diferentes níveis de abstração. Não indicam a complexidade e as características das funções que são descritas e não descrevem o comportamento complexo que envolve muitas funções. Modelos de estimativas empíricos. Modelos de estimativas empíricos. Dados certos valores estimados para o tamanho do software, o lock ou FP, né? Os modelos estimam o esforço. Os parâmetros dos modelos são estimados com base em projetos anteriores. A amostra de projetos é limitada. O modelo só é válido para aquela classe de projeto e não pode ser adaptado. Às vezes você tem que criar um modelo único para cada projeto. E aí tem uma estrutura geral, tá? Eu tenho que E igual a A mais B vezes T elevado a C, onde E é o esforço em pessoa por mês e T é a variável de estimativa, se for lock ou FP. Exemplos de modelo. Então aqui eu tenho o modelo de Walson-Felix, o modelo de Bailey-Basili, o modelo de Albert e Gaffney e o modelo de Kemmerer. E um modelo muito comum que é o modelo COCOMO. Nos anos 80, Barry Bohm propôs uma hierarquia de modelos
de estimativa de software denominada COCOMO, ou Constructive Cost Model. O modelo COCOMO tornou-se um dos modelos de estimativa de custos de software mais amplamente usados. Mais tarde, o modelo COCOMO evoluiu para um modelo mais abrangente chamado de COCOMO 2. O modelo COCOMO 2 é uma hierarquia de modelos que tratam das seguintes áreas: modelo de composição da aplicação, usado nos primeiros estágios da engenharia de software, modelo de primeiro estágio de projeto, usado depois que os requisitos foram estabilizados e a hierarquia foi estabelecida, modelo para estágio após a arquitetura, usado durante a construção do software. Como todos os modelos de estimativas de software, requer informação de tamanho. 3 opções: pontos por objetivo, pontos por função e linhas de código-fonte. Métricas por objetivo. É calculado usando-se contagem de quantidade de telas, que é a interface do usuário, dos relatórios que são gerados e componentes que serão necessários para construir a aplicação. Cada objeto é classificado em 3 níveis de complexidade. A porcentagem de reuso é estimada e a contagem de pontos por objetivo é ajustada. A produtividade é estimada usando-se a experiência ou a capacidade do desenvolvedor, a maturidade ou a capacidade do ambiente de desenvolvimento. O esforço é estimado usando-se os pontos por objeto e a produtividade, tá? Então aí eu tenho que é igual a NOP sobre a produtividade. Modelo da equação de software. Foi derivado de dados de produtividade coletado em mais de 4.000 projetos de softwares contemporâneos, tá? O esforço é dado por E, que é igual a log vezes B elevado a 0,333, dividido por P, e tudo isso daí elevado a 3, que é multiplicado por 1 sobre T elevado à quarta, onde E é o esforço de pessoas, ou pessoa mês ou pessoa ano, tá? Dependendo do escopo do projeto, o tempo que vai se levar desenvolvendo. T é a duração do projeto em meses ou anos, isso daí vai depender do que você realmente adotar. B é o fator de aptidões especiais que a equipe tem para o desenvolvimento daquele aplicativo. E P é o parâmetro de produtividade que vai ser dado. P pode ser derivado usando dados históricos da sua equipe ou da sua empresa ou desenvolvimento de determinado aplicativo. B aumenta lentamente à medida que cresce a necessidade de integração, teste, garantia de qualidade, etc. E chegamos então ao final dessa aula aqui, tá, pessoal? Então, comecem a olhar todas as aulas anteriores, o material que está sendo disponibilizado para vocês aí, porque vem aí o projeto final da disciplina em que a gente vai começar a acompanhar após as aulas o desenvolvimento desse projeto final que vai englobar todo o material que a gente viu ao longo desse semestre, tá? Então não se preocupe ainda, teremos outras aulas aí, nós estamos na aula 9 e depois dessas aulas eu mando o escopo do projeto e explico para vocês o que eu quero como atividade final desse projeto. Tenham todos uma boa tarde, um forte abraço e até a próxima aula.